Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao terceiro dia de curso. Gostaria de iniciar perguntando se alguém tem alguma dúvida em relação às aulas passadas. Bom, eu diria que não. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que ondas gravitacionais elas são detectadas, quais são os detectores, princípios físicos, e o que que a gente tem que levar em consideração na hora de construir esses instrumentos e análise de dados também. Bom, então, opa, isso. Então, como a gente viu anteriormente, as ondas gravitacionais, quando elas passam, quando elas interagem com a matéria, elas causam perturbações nessa matéria, elas causam efeitos de compressão e alongamento na matéria. Então, aqui a gente está simulando, né, uma onda gravitacional passando pela Terra de uma forma extremamente exagerada. Então, a gente pode ver que quando as frentes de onda elas chegam, elas causam distorções na matéria com a qual elas interagem. Então, a gente tem que pensar em um instrumento que seja capaz de sentir essas distorções, essas deformações causadas por uma onda gravitacional. Não vou conseguir passar? Bom, um segundo. Isso. Bom, então a gente viu anteriormente que as ondas gravitacionais elas são perturbações fracas da métrica. E aquela grandeza que a gente vinha definindo, né, o H, a gente chama de strain. Anteriormente, a gente definiu esse strain como dependente dos parâmetros relacionados à fonte que gerou ondas gravitacionais. Mas a gente também consegue escrever ele como dependente das características de um detector ou de um comprimento ali que a gente está querendo levar em consideração. Então, a gente pode escrever esse strain como sendo proporcional, vamos substituir essa igualdade por um símbolo de proporcional, a um delta L sobre L, sendo que esse L é um comprimento de referência que a gente tem. Nesse caso, pode ser um braço do detector. E o delta L é a variação nesse comprimento causado pela passagem de uma onda gravitacional. E quando a gente está falando de sinais astrofísicos, ou seja, uma onda gravitacional gerada por sistemas binários, por exemplo, a gente detecta Hs com uma ordem de grandeza de 10 a menos 21. Ou seja, as deformidades causadas por uma onda gravitacional são extremamente pequenas. Então, se a gente quiser. E essa medida ela é adimensional. Então, se a gente quiser ter uma noção em metros de quanto que é essa deformidade, a gente pode fazer uma conta rapidinha aqui, né? Então, a gente tinha que H era igual ao delta L sobre L. Então, eu quero saber quanto que é esse delta L aqui. Então, eu sei que o meu H ele tem uma escala característica de 10 a menos 21. Considerando um dos nossos detectores, que tem um comprimento de 4 quilômetros, aqui escrito na forma de metros, a gente encontra que o delta L, gerado por uma onda gravitacional, é de 4 vezes 10 a menos 18 metros. Ou seja, essa distorção no comprimento ela é 1000 vezes menor que o tamanho de um próton. Então aqui, né, tem uma simulaçãozinha. Então, basicamente, o que acontece quando uma onda gravitacional ela passa em escala atômica, né? Então, a gente tem que dar um zoom até no núcleo atômico, e daí a gente tem a perturbação causada por uma onda gravitacional. Ou seja, isso é extremamente pequeno. Aí a gente pode perguntar, então, como que a gente consegue detectar uma variação tão pequena? E a gente faz isso na forma de interferometria. Então, a princípio, existem 4 detectores ativos espalhados pelo mundo. Então, nós temos os 2 LIGO, que foram os primeiros interferômetros a serem criados com o intuito de detectar ondas gravitacionais. Ambos ficam nos Estados Unidos. Um fica em Hanford, que fica no estado de Washington, e o outro fica em Livingston, que fica no estado da Louisiana. Nós temos o Virgo, que está na Itália, o Kagura, que está no Japão. Nós temos em construção, né? Na verdade, em planejamento, assim. Então, nas etapas iniciais de construção, eles têm algumas partes do equipamento na Índia. E a gente tem o GL 600, que fica na Alemanha, mas ele não é utilizado para detecção. Então, o LIGO Hanford, ele tem 4 quilômetros de braço. Então, os interferômetros, eles são construídos no formato de L. Logo mais a gente vai ver. Cada braço é um lado desse L aqui. E cada braço tem 4 quilômetros de comprimento. Isso para os LIGOs,
que estão aqui nos Estados Unidos. O Virgo tem braços de 3 quilômetros e o Kagura também tem braços de 3 quilômetros. O Geo 600, se eu não me engano, ele tem braços de 300 metros. E o Laigo Índia, se eu não me engano, agora ele vai ter 3 quilômetros também. E aqui está a localização deles. Então, o Lago Livingston, o Lago Hanford, o Virgo, e aqui é uma imagem do Kagura porque ele foi construído dentro de uma montanha. Então a gente não consegue ter uma foto de cima dele. Então, como que o interferômetro funciona? A base do interferômetro que detecta ondas gravitacionais é o interferômetro de Michelson. Então, ele basicamente é um dispositivo óptico que vai comparar os caminhos percorridos pela luz. Então, a gente utiliza um laser. Esse laser ele emite uma luz coerente. Então, isso significa que as ondas que compõem esse laser eles têm uma relação de fase constante entre si. Acho que eu vou explicar com o vídeo. Então, a gente tem o que a gente chama de corner station, que é onde o laser fica. Ela emite o laser até um beam splitter, ou seja, um aparato que reflete parte desse laser e permite que outra parte desse laser ultrapasse ele. Então, agora, esses dois feixes, eles percorrem os braços do interferômetro até chegar ao final. Lá, eles se deparam com um espelho. Esse laser ele é refletido de volta para o beam splitter, que une eles e direciona para um fotodetector. Então, esse aqui é um esquema muito simplificado de como que o LIGO funciona. Então, vocês podem ver aqui que a gente tem a combinação dessas duas ondas eletromagnéticas, né, essas duas luzes, e elas vão criar um sinal, um padrão de interferência aqui no fotodetector. Bom, o LIGO ele foi construído de forma com que, se não há a passagem de uma onda gravitacional ali, o que o fotodetector vê é uma interferência destrutiva. Ou melhor, é uma interferência muito próximo da interferência destrutiva total. Então, se esses dois feixes eles chegam em fase, a gente tem uma interferência construtiva. E se eles chegam em oposição de fase, a gente tem uma interferência destrutiva, né? Então, só para lembrar aqui, a construtiva é quando a gente tem crista-crista e vale-vale. Então, elas se somam. A destrutiva é quando a gente tem. Aqui está um pouquinho deslocado, mas é quando a gente tem um vale e uma crista, e daí elas se cancelam. Mas a gente também pode ter uma interferência mista. Então, quando a onda gravitacional passa, eu vou voltar aqui no nosso videozinho. Quando uma onda gravitacional passa, ela causa uma distorção que faz com que um dos braços se alongue enquanto o outro seja comprimido. Ou seja, a distância que esses feixes de luz eles precisam percorrer enquanto uma onda gravitacional está passando, ela muda. Um tem que percorrer uma distância maior, enquanto o outro uma distância menor. Quando esses lasers eles se unem novamente, então eles deixam de estar em interferência destrutiva e passam a ter algum tipo de interferência construtiva ou semi-construtiva ali. Então, basicamente, o que a gente está medindo seria a fase ótica desse laser. Então, a fase ela vai descrever o estado de oscilação de cada onda luminosa e, ao percorrer caminhos ópticos diferentes, essa luz ela vai acumular diferentes fases. Então, a fase ótica acumulada por uma onda de luz, ela pode ser descrita dessa forma aqui, onde L é o comprimento que ela tem que percorrer, nesse caso, o comprimento do braço do interferômetro, e lambda é o comprimento de onda da luz. Se a luz percorre os caminhos, que eu vou chamar agora de Lx e Ly, então Lx é um dos braços do interferômetro e Ly é o outro, a diferença de fase entre esses feixes ela pode ser escrita dessa forma aqui, ó. Então, é como se eu fizesse o Lx menos o Ly. Só que aqui eu tenho um fator 2, porque esse laser ele vai percorrer esse braço e vai voltar ao mesmo caminho, né? Então, duas vezes.
Dessa forma, eu consigo descrever essa diferença de fase como ΔΦ igual a 4π sobre lambda ΔL, sendo esse ΔL a diferença de tamanho ali do braço. Só que então, como que uma onda gravitacional ela consegue alterar esse ΔL, matematicamente falando, né? Então, eu posso dizer que uma onda gravitacional ela vai alterar as distâncias próprias entre massas livres. A gente viu isso quando a gente viu aquele vídeo em que eu tinha massas formando um círculo e a onda gravitacional passava e deformava elas, né? Se eu tivesse uma polarização, por exemplo, plus, eu tinha um eixo XY, o meu anel de partículas ali, e essas partículas, esse anel, ele seria deformado na direção dos eixos. E se eu tivesse uma polarização cross, eu teria uma deformação parecida, só que inclinada 45 graus em relação a esses eixos. Então a gente viu lá no começo, quando a gente começou a querer deduzir a equação de onda gravitacional, que eu posso descrever a minha métrica como sendo uma métrica plana mais uma perturbação, porque essa perturbação era muito pequena. Como eu estou querendo comparar distâncias, eu vou ter que utilizar o meu elemento de linha. Então, eu posso escrever o meu elemento de linha como sendo a minha métrica, vezes intervalos das minhas coordenadas ali. Bom, se o braço do detector está orientado de acordo com o vetor unitário ali, então eu posso descrever aquele meu dxa e meu dxb, né, como sendo EA dl0 ou DB, desculpa, dxb igual a EB dl0. Quando eu substituo isso lá na minha métrica, eu fico com isso daqui. Se eu passar esse quadrado na forma de raiz para o outro lado, eu vou ter algo dentro de uma raiz quadrada, e daí eu posso utilizar uma aproximação, que foi uma aproximação que a gente já utilizou anteriormente também. E daí, dessa forma, eu posso reescrever esse meu DL como sendo aproximadamente 1 mais meio do meu HTT, vezes os meus vetores unitários aqui que vão estar me indicando a direção, vezes um DL, que seria o meu L original. Então, eu posso reescrever isso daqui, que o comprimento do braço ele pode ser reescrito na forma do meu HTT. Bom, se eu estiver considerando agora as minhas polarizações, né, eu posso reescrever esse L que eu cheguei anteriormente nessa forma aqui. Então, basicamente, vou substituir o meu HTT pela o meu H plus ou o meu H cross. Então, quando eu quero calcular o meu ΔL, eu vou ter Lx menos Ly. Isso vai ser um LH+, no caso, tu está considerando uma polarização plus. E daí, eu vou ter também as minhas fases, né? Então, tenho 4π sub lambda, ΔLT, que substituindo aqui, eu tenho 4π sub lambda, LH+, no tempo. Então, como que isso varia no tempo? Então, se eu for fazer um exemplo numérico, por exemplo, considerando os mesmos dados que a gente já vinha considerando, então eu tenho que o comprimento do meu braço é de 4 quilômetros, eu tenho que o meu strain tem uma escala característica de 10 a menos 21, eu tenho o comprimento de onda do meu laser, que é 1064 nanômetros, e eu sei que o meu ΔL, a gente já calculou isso anteriormente, é 4 vezes 10 a menos 18. Então, substituindo aqui e fazendo umas contas, eu encontro que a minha variação de fase, que eu estou buscando na minha onda, né? No caso agora, a onda, o feixe de laser, né? É de 5 vezes 10 a menos 11 radianos. Então, extremamente pequeno. O que a gente pode fazer instrumentalmente que vai ajudar ou vai facilitar que a gente perceba essa variação? Então, o que a gente utiliza são cavidades de Fabry-Perot. Então, lembra aquele esqueminha do interferômetro de Michelson que eu tinha mostrado diferente? Que a gente tinha mostrado anteriormente? A gente tem ele aqui. Então, eu tenho um corner station, que vai estar emitindo um laser. Eu tenho o meu beam splitter,
que vai estar dividindo esse laser na direção dos dois braços do meu interferômetro. E no final, eu tenho um espelho que vai refletir esse laser. Quando eu adiciono no meu interferômetro de Michelson uma cavidade do tipo Fabry-Perot, eu estou adicionando um sistema de dois espelhos que estão separados por uma distância qualquer. E um desses espelhos ele é parcialmente transmissivo e o outro é altamente refletivo. Então, os altamente refletivos são os meus espelhos que estão no final do braço do meu interferômetro. E daí eu adiciono um espelho que ele tem uma certa transmissividade, que serão esses dois aqui. Adiciono um em cada braço. Então, o que acontece? Quando eu emito, e eu adiciono um outro aqui. Quando eu emito o meu laser, ele chega nesse espelho aqui, parte dele vai ser transmitido. Esse espelho, na verdade, assim, esse aqui tem uma alta transmissividade, maior do que esses aqui. O laser, ele passa, ele chega até o meu beam splitter e ele é transmitido, ok? Quando ele chega nesse meu espelho, que eu vou chamar de espelho 1 aqui, e vou utilizar o braço Y como referência. Ele chega aqui, parte dele é transmitido, ele chega até o espelho final, ele é totalmente refletido, ele volta para cá. Esse espelho ele tem uma certa transmissividade, mas ele também reflete. Então, ele vai refletir de volta. E meu laser vai refletir aqui N vezes, aumentando a potência desse laser. Quando eu aumento a potência do meu laser, é como se eu acumulasse fase ali. Então, vamos supor aqui que esse laser ele faz esse caminho NP vezes. Com isso, eu acumulo a fase e ela vai entrar nas minhas equações, esse acúmulo de fase. Então, agora, a minha variação de fase que antes eu calculava vai ser multiplicada por esse fator NP. Então, é como se a gente aumentasse o comprimento efetivo do meu braço. Mas por que eu quero fazer isso? Então, lá no começo, a gente tinha definido que o strain ele é igual a ΔL sobre L. Se eu aumento o L efetivo do meu braço, é como se eu aumentasse a sensibilidade do meu detector. Então, com isso, eu consigo sentir variações menores. Só que existem fatores geométricos do meu detector que eu preciso levar em consideração. Então, existe uma coisa chamada função resposta do detector. O que isso significa? O meu interferômetro ele não sente igualmente ondas gravitacionais provenientes de qualquer direção. Eu não me lembro agora se foi o João ou o Bruno que perguntou ontem sobre como que as ondas gravitacionais elas são propagadas, se elas são propagadas só no plano do sistema binário, né? E daí eu respondi que não, ondas gravitacionais elas são propagadas em todas as direções. Só que a forma com que a gente sente, né, essa onda gravitacional chegando na gente depende não só da posição que a gente está em relação ao plano ali do sistema binário, mas também onde que os nossos detectores estão localizados no globo terrestre. E a forma com que eu descrevo essa dependência em detectar o sinal de onda gravitacional baseado na posição que o meu detector está no globo terrestre e também em relação à posição que a gente está em relação à fonte, vai ser descrita pela minha função resposta do detector. Então, a ideia é que cada braço do meu detector ele vai projetar a perturbação gravitacional ao longo da sua direção. Eu posso escrever, então, os vetores unitários que vão descrever a posição dos meus braços como sendo um V. U, chapéu, V chapéu. E o sinal medido ele vai vir da diferença entre a resposta dos dois braços do detector. Então, se os dois braços têm o mesmo tamanho, se um dos braços está sendo encolhido enquanto o outro está sendo alongado. Então, eu posso escrever o meu ΔL sobre L como sendo dependente do meu strain, mas também dependente da posição dos braços do meu detector. Dessa forma, eu consigo reescrever o meu HT como sendo um meio do meu HTT e a diferença entre os dois braços do meu detector.
Então, né, quando eu abro, digamos, essa minha função, eu posso chamar essa diferença aqui de um tensor DIJ, que é chamado de tensor detector, que ele vai estar descrevendo a posição dos braços do detector. Então, o sinal medido pelo detector, que agora eu vou chamar de HDET, ele é esse tensor detector vezes o meu HTT da onda gravitacional que está chegando. Sendo que eu posso escrever esse HTT como como formado pelas duas polarizações de onda gravitacional. Então, eu tenho o meu H cross e o meu H plus, uma combinação dessas polarizações. E essa quantidade que ela aparece aqui, a gente chama de tensor polarização. Ela mais ou menos ela vai dizer para a gente a direção da polarização. Então, quando eu substituo tudo isso no sinal do detector, eu fico com uma equação que tem essa cara aqui. Ó. Como essas duas quantidades são escalares, eu posso tirar ela para fora. E daí eu fico com o meu tensor detector, vezes o meu tensor polarização, vezes a minha polarização. Isso para o plus. E a mesma coisa para o cross. Essas duas quantidades aqui, que estão dentro dos parênteses, eu vou chamar elas de F plus, para quando eu estou falando da polarização plus, e F cross para polarização cross. Então, substituindo isso lá no meu HDET, que é o strength sentido pelo meu detector, eu fico com isso aqui. E eu chamo isso de função resposta do detector. Ou seja, isso aqui está dizendo para mim que eu posso escrever o meu H, ou seja, o meu strength sentido pelo detector, como uma combinação linear entre a função resposta do detector e a polarização da minha onda gravitacional. Mas beleza, qual que é a cara desse meu F plus e desse meu F cross? Ah, outra coisa, antes disso. Por causa disso, eu tenho regiões em que os meus detectores, eles são cegos. Então aqui tem uma simulação projetada no nosso globo terrestre. Aqui eu tenho a localização do Virgo, aqui eu tenho a localização do Lago Livingstone. Então imagine, a onda gravitacional ela está sendo propagada. Vamos supor que a gente está, o meu detector ele está face on com o meu sistema binário, ou seja, o meu sistema binário ele está de frente. Deixa eu mudar, deixa eu pensar. Isso pode ser. Ele está de frente com o meu detector. Então, eu estou bem no eixo Z do meu sistema binário. Conforme a minha onda gravitacional ela é emitida, ela está vindo com as polarizações plus e cross. Vamos usar como exemplo, então, a polarização plus. Então, eu sei que a minha polarização plus, no referencial da minha fonte de onda gravitacional, ela vai causar distorções ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Como ela está de frente aqui, ela também vai causar distorções. Se o meu detector estiver alinhado com tais eixos, né? Ele também vai ter um braço se alongando em uma direção e o outro braço sendo comprimido na outra. E ele vai ficar oscilando dessa forma. Se o meu detector, se a minha fonte emite uma onda gravitacional que chega ao ângulo de 45 graus em relação aos braços do meu detector, o que acontece? A variação que essa onda gravitacional está causando em um braço é exatamente a variação que a minha onda gravitacional está causando no outro. Se a detecção do meu sinal de onda gravitacional ele depende de um braço estar sendo alongado enquanto o outro está sendo comprimido, se eu estou em um cenário em que ambos estão sendo alongados e ambos estão sendo comprimidos à mesma taxa, é como se a minha interferência que vai aparecer lá no meu fotodetector não mudasse. Ou seja, existe um ponto cego do meu detector de onda gravitacional devido à forma com que ele é construído. E a gente que, no caso, seria quando a onda chega em um ângulo de 45 graus em relação aos seus braços. Então, aqui, nesses dois mapas, a região em amarelo é a região de sensibilidade máxima do meu detector. Enquanto as regiões representadas por esse azul aqui são os pontos cegos do meu detector. Então, cada um dos detectores tem regiões de máxima sensibilidade e regiões de ponto cego.
A gente contorna, né, digamos, esse problema utilizando uma rede de detectores. Então, uma das principais razões para a gente ter mais de um detector, é para que a gente consiga ter sensibilidade sobre ondas gravitacionais provenientes de qualquer região do céu e chegando com qualquer ângulo em relação aos braços do detector. Por quê? Criando essa rede detector, é como se eu combinasse as regiões de máxima sensibilidade e as regiões de ponto cego. Dessa forma, as regiões de ponto cego deixam de ser regiões de ponto cego e passam a ser regiões de baixa sensibilidade. Além de... e aqui está mostrando, né? Então, eu tenho aqui um dos lagos, está em posições, digamos, aleatórias, não está exata, mas é só uma representação. Então, eu tenho um dos lagos aqui nos Estados Unidos, tenho o Virgo, tenho o Lago Índia, né? Considerando aqui um futuro em que ele já esteja em operação. Existe um outro projeto para construir um interferômetro na Austrália, que é o NEMO, e existe também um projeto para construir em algum lugar da América do Sul. Então, com uma rede de detectores, eu reduzo as regiões de baixa sensibilidade no céu. Além disso, o detector está fixo na Terra, né? Então, o que a gente precisa fazer é colocar todas essas coisas sobre o mesmo sistema de coordenadas. Ou seja, quando eu tenho uma rede de detectores, cada um tem o seu referencial. Para que eu consiga relacionar todos esses detectores, eu preciso que todos eles estejam em um mesmo referencial. E daí, para isso, a gente usa o referencial geocêntrico. Então, a gente pode imaginar um sistema de coordenadas preso ao detector e a fonte vai aparecer no céu em uma certa direção. Ou seja, agora eu estou dependendo da posição do meu detector, da posição da fonte no céu. Então eu posso reescrever, né, ou eu posso escrever as minhas funções, minha F plus e a minha F cross, como dependente desses ângulos aqui, que são os ângulos de localização no céu da minha fonte de onda gravitacional e também o ângulo que a gente chama de ângulo de polarização, que se relaciona à orientação dos braços do detector. E daí ele fica com essa cara aqui. Então, vocês lembram que ontem a gente definiu o... Deixa eu abrir aqui, se tá aberto. Isso. Então, ontem a gente definiu isso aqui, ó, H plus e H cross. E ele dependia desses parâmetros, certo? Agora, a gente acabou de definir o meu F plus e o meu F cross. O meu H det é igual a F plus vezes H plus mais F cross vezes H cross. Então, quando a gente substituir essas definições mais essas definições na minha função, eu vou ter um H. Eu vou. Não foi. Eu vou ter um H dependendo de parâmetros que se relacionam à minha fonte, mas também se relacionam à geometria do meu detector. Bom, aqui eu trouxe um plot, né, que mostra digamos, a sensibilidade dos meus detectores. Então, os detectores que a gente tem atualmente, eles se enquadram aqui. E eles são capazes de detectar sistemas binários de estrelas de nêutrons e buracos negros com massa estelar, ou seja, não são buracos negros supermassivos. A gente consegue, apesar de não ter ocorrido ainda, detectar sinais emitidos por supernovas. E tem um trechinho aqui no ponto de máxima sensibilidade que a gente consegue detectar sinais de ondas gravitacionais emitidos por pulsares. Bom, mas vocês devem estar imaginando. Se o meu detector ele é tão sensível ao ponto de conseguir sentir variações na ordem de 10 a menos 18 metros, ele deve conseguir sentir muito mais coisas. E sim, ruído é um grande problema para os detectores de ondas gravitacionais. A gente pode dividir os ruídos em três características principais, três categorias principais, que são os ruídos térmicos, os ruídos sísmicos e os ruídos quânticos. Então, os detectores eles são tão sensíveis que pessoas caminhando ao redor dos seus braços faz com que haja uma mudança ali
no padrão de interferência, passarinho bicando os túneis, né? Porque, lógico, eles ficam isolados, mas no grupo de pesquisa aqui a gente tem uma pós-doc que ficou 2 anos na LSU, no Lago Livingstone, e ela trabalha numa área de caracterização do detector, em que ela trabalha principalmente com ruídos e glitches. A gente vai ver glitches amanhã. E ela falava, por exemplo, que na época de inverno, né, você tinha então um congelamento de água ao redor dos braços, na parte externa, assim, e que toda vez aparecia como se fosse um pico quando um passarinho ia tomar água desse gelo congelado, assim. E daí eles relacionaram, então, que esse ruído que estava aparecendo em uma determinada frequência estava relacionado ao fato do passarinho ir lá e ficar bicando o braço do detector. Eles resolveram isso tirando o gelo de lá. Mas só para vocês terem noção de quão sensível o instrumento ele é em si. Então, os ruídos sísmicos, eles são gerados por movimento do solo ali. Então, terremotos, ondas batendo na costa, qualquer coisa que cause movimento no solo vai gerar ruído. Esses ruídos são de baixa frequência. Nós temos também ruídos térmicos, que daí é causado pela agitação térmica dos componentes, e ele vai causar ruído ali nas frequências intermediárias, que o detector consegue captar. E nós temos os ruídos quânticos. A gente pode dividir o ruído quântico em duas categorias principais, o shot noise e a pressão de radiação. Então, o shot noise ele vai estar relacionado à chegada de fótons no meu detector. Então, o número de fótons que chega no meu detector ele não é constante, e isso gera ruído. E a gente também tem a pressão de radiação, que seriam flutuações de força exercida por esses fótons. Então, é como se lá no meu espelho final, o meu laser ele exercesse uma força que empurrasse o meu espelho. E, bom, empurrar o espelho de posição e ter uma variação no comprimento do braço do meu detector é como se fosse equivalente. Então, a gente tem um aparato logo atrás do espelho, assim, que gera uma força oposta para deixar ele numa posição de referência, sem se mover. E os ruídos quânticos, eles vão causar, então, eles vão gerar ruídos em altas frequências e baixas frequências. Então, aqui a gente tem um plot, por exemplo, dos ruídos que existem. Então, a gente tem ruído quântico, sísmico, gradiente gravitacional, ruído térmico, browniano, óptico, enfim, N. E eles formam, né, quando a gente soma todos esses ruídos que existem, eles vão gerar essa curva aqui em cinza. E aqui a gente tem uma curva de sensibilidade do detector. Então você pode ver que a sensibilidade do meu detector ela está altamente relacionada aos ruídos que eu tenho ali. E essas linhas aqui na vertical, né, esses picos, eles são ruídos específicos. Então a gente tem, por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. 3, 4, 5, 6. Então, esse pico aqui, ele é um pico em 60 Hz e ele é gerado pela corrente elétrica. E você pode pensar, tá, mas tem como a gente eliminar esses ruídos? Sim. Existe um grupo específico dentro do LIGO que trabalha para tentar mitigar os ruídos o máximo possível. Mas existem ruídos que a gente não consegue fazer nada sobre ele. Que, por exemplo, é essa linha de 60 Hz. A gente precisa de eletricidade para fazer o interferômetro funcionar. Então, eu não posso simplesmente desligar a corrente elétrica. Então, essa linha ela vai persistir aqui. O que a gente pode tentar fazer é diminuir essa curva toda. E daí, aqui, desculpa, no eixo Y, o pico ele vai diminuir um pouco também. Então, aqui é uma comparação para um dos lagos, né? Da curva de sensibilidade dele. Então, essa O1, O2, O3 aqui são as corridas de observação. Então, como que uma corrida de observação funciona? Como que o LIGO funciona? Ele não fica operando todos os dias do ano, assim. A gente tem períodos observacionais, que a gente chama de corridas, que está sendo representado pelo O1, O2, O3 ali, seguidos por períodos de commissioning, que seriam períodos em que vai ser trabalhado upgrades do instrumento, para que a gente consiga melhorar a sensibilidade. Então, na primeira corrida, a distância que a gente conseguia observar era de 80 megaparsecs. Na segunda corrida, a gente conseguiu aumentar 20 megaparsecs, ou seja, a gente conseguiu observar mais longe, né, sinais provenientes de fontes que estão mais distantes.
Na O3, a gente teve dois. Aqui a gente tem informação dos dois lagos, né? Então, o Livingston e o Hanford. Então, o Livingston ele conseguiu observar mais distante, então cerca de 130 megaparsecs, enquanto o Hanford cerca de 110 megaparsecs. Durante a O4, que terminou no finalzinho do ano passado, isso, ou no começo desse ano, mas terminou recentemente, a gente conseguiu observar entre 160 e 190 megaparsecs. A O4 foi uma corrida bem longa, ela foi dividida em 3 partes. Então, por exemplo, quando vocês forem pesquisar papers referentes aos últimos dados de ondas gravitacionais, do LIGO, da colaboração LVK, vocês vão encontrar, acho que os papers da segunda corrida das O4B estão sendo publicados agora. Então, no ano que vem, no ano que vem, vocês vão conseguir encontrar 3 papers diferentes sobre o mesmo tema com dados da O4, né, referentes a cada um dos períodos, cada um dos intervalos que compuseram a O4. A O5 vai começar está prevista para começar em 2027, 2028. E a previsão é que a gente consiga aumentar essa distância de observação, ou seja, que a gente consiga melhorar a sensibilidade de forma que a gente consiga observar fontes que estão a 330 megaparsecs de distância. Bom, esses detectores que eu falei até agora, eles são detectores de segunda geração, detectores terrestres de segunda geração, mas existem 2 projetos que a gente chama de detectores de terceira geração para serem construídos. Um deles é o Einstein Telescope. Ele vai ser construído em algum lugar da Europa. Os países estão decidindo ainda onde que ele vai ser construído. Ele vai ter um design diferente. Então, todos os detectores que a gente tem agora eles são nesse formato de L. O projeto inicial do Einstein Telescope é que ele seja construído em formato triangular. Então, em cada vértice do meu triângulo aqui, eu vou ter um par de detectores, um mais sensível a altas frequências e outro mais sensível a baixas frequências. E por causa desse design aqui que ele vai ter, ele não vai apresentar ponto cego. Por quê? Eu não estou falando de um único detector. A gente trata o Einstein Telescope como sendo um único detector. Mas eu estou falando de um conjunto de detectores que tem a mesma posição geográfica, mas tem orientações diferentes. Então, quando eu combino as áreas de máxima e ponto cego de cada um desses pares, eu crio como se fosse uma rede, né, de detectores. Então, eu tenho regiões de baixa sensibilidade, mas não pontos cegos. E outra coisa que vai diferir o Einstein Telescope dos detectores que a gente já tem é o seu tamanho. Então, o maior detector que a gente tem agora tem braços de 4 quilômetros e o Einstein Telescope vai ter braços de 100 quilômetros. E provavelmente ele vai ser construído subterraneamente. Outro projeto que a gente tem é o Cosmic Explorer. O Cosmic Explorer é um projeto americano. Ele também vai ter formato de L, mas a proposta inicial é que os braços sejam de 40 quilômetros, ou seja, 10 vezes maior do que os detectores atuais. E a expectativa, né, o que as previsões mostram, é que com esses detectores de terceira geração, a gente vai conseguir observar todas as binárias de buracos negros de massa estelar do universo e quase todas as binárias de estrelas de nêutron do universo. Ou seja, a nossa capacidade observacional e de detecção de ondas gravitacionais, ela vai crescer de uma maneira espetacular. Existe também 3 projetos de construir um detector espacial. Então, é a primeira geração de detectores espaciais. Eu acho que o mais antigo, desculpa, é o LISA. É um projeto europeu também. Então, ele vai ser formado, esse detector vai ser formado por 3 satélites que vão formar um triângulo no céu e eles vão estar na órbita terrestre. Com isso, a gente reduz o problema com ruídos, né, gerados, por exemplo, por ruído sísmico, que é um dos principais problemas geradores de ruído dos detectores terrestres. Existem mais 2 projetos chineses que estão em construção. Eles já têm alguns equipamentos que estão em órbita para testes. O LISA acho que não enviou nada ainda para o espaço, mas também já está bem avançado. Existem algumas décadas já que esse projeto ele existe. Bom, perguntaram ontem sobre o detector brasileiro. Mayara, Oi. tem uma pergunta no chat.
Ai, desculpa, eu não tô vendo, peraí. Se Foi for construído no construída no subsolo. subsolo, isso não amplifica o ruído sísmico? Não, na verdade, isso diminui o ruído sísmico. Então, quanto mais alto a gente está, maior, assim, em relação ao solo, maior o ruído sísmico. Por isso que o Japão construiu dentro de uma montanha. O Japão é uma região que tem muita atividade sísmica, né? E eles construíram dentro da montanha como uma forma de tentar mitigar os ruídos sísmicos. Se você procurar, todas as detecções que ocorreram de ondas gravitacionais até agora, elas foram só com os Lagos e com o Virgo. O Kagura não detectou nada ainda. Isso porque, devido a todas essas questões com ruído, ele está observando a uma profundidade muito baixa. Então, no ano passado, eu trabalhei com shifts de detecção. O que significa isso? Você fica de plantão durante 7 dias na semana, 8 horas por dia, supervisionando como que está o status dos detectores. Se eles estão observando, se eles não estão observando e a que distância eles estão observando. No caso de ocorrer uma detecção de onda gravitacional, é emitido um alerta. Com menos de 2 minutos, você tem alguns parâmetros prévios ali dessa fonte. Então, se foi uma fonte de buracos negros, estrelas de nêutrons, enfim, qual que é a distância, alguns valores iniciais. E eu tô falando isso por quê? Porque nessa semana que eu tava fazendo esse shift, eu lembro que os LIGOs estavam observando a cerca de 160 megaparsecs, o Virgo chegou a 170 megaparsecs e o Kagura estava observando a 8 megaparsecs. Então, ele não consegue atingir a profundidade. E quanto mais longe, mais distante a gente consegue observar, a gente está aumentando o nosso volume, né? Se você pensar que a fonte ela pode estar localizada em qualquer região do céu. Então, a gente está aumentando o nosso volume e a gente aumenta o número de possíveis fontes que estão ali dentro. Então, com uma distância muito pequena, o número de fontes, possíveis fontes que ela engloba é muito baixo. Mas, outra coisa, por que a gente tem que ir para o subsolo? De uma ou duas. Ou a gente tem que ir para o subsolo, ou a gente tem que construir acima do nível terrestre. Principalmente quando a gente fala dos detectores de terceira geração, eles têm um comprimento muito grande. Então, tem que ser levado em consideração a curvatura terrestre. Então, a gente precisa de braços que sejam retos, né? Se eu construir eles, vamos supor, na superfície terrestre, com 40 quilômetros, a curvatura da Terra ela já é levada em consideração. Então, eu teria um braço curvo que segue a curvatura terrestre. Então, a minha opção ou é levantar as minhas pontas, né, as extremidades, para que ela fique alinhada com o centro ali do meu braço, ou que eu vá para o subsolo. E os projetos agora, eles consideram, então, o subsolo. Acho que eu respondi a sua pergunta. Se tiver mais alguma, fica à vontade. Sim. Bom, então, houve um detector aqui no Brasil. É o detector Mário Schenberg. Ele ficou... Desculpa, ele ficou na USP até 2015, em atividade. Ele usa um princípio diferente. Então, ele tenta captar as vibrações causadas por uma onda gravitacional. Então, isso aqui é uma esfera maciça. Existiram detectores desse tipo também ao redor do mundo, só que eles usavam uma barra ao invés de uma esfera. Então, ele tenta captar as vibrações que uma onda gravitacional ela causa. E ele ficou ativo até 2015. Esse projeto ele foi liderado pelo professor Odílio, que é professor aqui no Departamento de Astrofísica do INPE. E atualmente ele está desmontado, mas a esfera ela fica aqui no laboratório de ondas gravitacionais. Então, aqui atrás desse vidro aqui é o laboratório de ondas gravitacionais. O Schenberg está lá embaixo e tem outros experimentos também já voltados para a colaboração LIGO que são feitas aqui para essa parte instrumental. Existe um outro projeto também, agora um consórcio que se chama SAGO, South American Gravitational Wave Observatory, que seria para a construção de um interferômetro do tipo terceira geração na América Latina. Não sei se vocês lembram aquele mapa que eu mostrei inicial com os 4 detectores de ondas gravitacionais. Todos os detectores eles estão no hemisfério norte, praticamente. Não sei se o LIGO Índia, se ele ultrapassa a linha do Equador. Mas eles estão
no hemisfério norte ou muito próximo da linha do Equador. Pensando na parte de detecção, sensibilidade, seria muito interessante que a gente tivesse um detector no hemisfério sul. Então, o professor Odílio, o INPE e outras instituições vêm liderando essa ideia aqui, que seria de construir um detector interferométrico do tipo terceira geração em algum local da América Latina. Atualmente a gente tem um aluno de mestrado, quer dizer, doutorando agora, que vem trabalhando com análises de possíveis sítios para a construção desse detector. Ele faz análises principalmente sismológicas, para saber quanto de atividade sísmica, então locais que são sismicamente silenciosos. Mas, é claro, existem muitos outros dados que a gente tem que levar em consideração. Então, a gente tem que levar em consideração a estrutura que o local tem. Então, já tem uma estrutura prévia que a gente pode utilizar. Existem universidades, não existem, qual que é o tipo de solo. Então, tem que ser feita uma análise bem geofísica da região antes da gente considerar qual que é o melhor local para construção. E daí, depois que a gente tiver toda essa análise, aí entra a parte de financiamento para a construção. Então, no ano passado, a gente fez uma conferência aqui no INPE, em que uniu pessoas de toda a América Latina e aquelas pessoas que tinham interesse em entrar no consórcio se inscreveram. E hoje a gente tem vários países aí, ou pesquisadores né, de vários países que estão interessados em investir tempo e pessoal para esse projeto aqui. E recentemente o Sago também entrou no Plano Nacional de Astrofísica. Ou seja, é uma porta de entrada, é um começo para a gente conseguir financiamento federal para começar os estudos relacionados ao Sago, né? Pagar pesquisas de campo, entre outras coisas. Bom, hoje a aula foi bem mais curta, mas a ideia foi que a gente tivesse uma noção de tudo que envolve detectores. Aqui foi uma apresentação bem simplificada. Quando a gente vai estudar a parte instrumental de um detector de ondas gravitacionais, a gente vê que cada componente ali precisa de um conhecimento muito específico. Então, existe um grupo dentro do LAR que trabalha só com laser, existe um grupo que trabalha só com caracterização de ruídos, existe um outro grupo que vai trabalhar só com isolamento, enfim. São N grupos para que o interferômetro ele consiga funcionar e também que a gente consiga melhorar ele no decorrer do tempo. E isso, todo esse trabalho, ele vem antes da gente conseguir ter um sinal de onda gravitacional para daí começar a analisar esses dados e produzir informação sobre essas fontes de ondas gravitacionais. Então, quando a gente fala a área de ondas gravitacionais, ela é bem abrangente, vai então desde a parte instrumental, a análise de dados, a parte teórica. Amanhã eu vou compartilhar com vocês agora no chat, mas eu também vou mandar no grupo. Deixa eu pegar aqui rapidinho o link para mandar para vocês. Então, amanhã a gente vai fazer. Opa, não foi. Amanhã a gente vai fazer um hands-on de ondas gravitacionais. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, então, como que a gente analisa os dados. Só não estou conseguindo mandar, peraí. Foi. Então, como que a gente trata esses dados, né? Porque vocês podem imaginar, eu falei para vocês de ruído, de vários parâmetros. Então, como que esse sinal ele chega para a gente? O que tem que ser feito para que a gente consiga identificar o sinal de onda gravitacional na série temporal que sai do detector, né, do output do detector? E a gente não vai chegar a fazer análise de parâmetros, devido ao custo computacional e o tempo de análise. Mas vai ser bem interessante. Em relação às aulas de hoje, às aulas anteriores, alguém tem mais alguma dúvida? Será que eu paro de gravar agora, Nicolas, ou não? Acho que bem, depende do pessoal, né? A gente pode dar um tempinho para ver se alguém fala, senão a gente desliga e pergunta de novo. Tudo bem. Então, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Prof, eu tenho uma dúvida.
curioso porque, se eu não me engano, para CMB, a gente tem alguns efeitos de, que tem que ser filtrados, que são efeitos devido à rotação da Terra, em Hum. relação a ela mesma, em relação ao Sol, e ao fato da nossa própria galáxia estar em movimento em relação à radiação de fundo. Aqui a gente também tem algum tratamento, algum filtro específico que considera é, algum efeito na medição devido a esses movimentos de rotação e translação também? A gente pode adicionar eles, mas o sinal de onda gravitacional ele é tão curto que a gente despreza. Porque é um sinal Hum. tão curto que o tanto que todos esses movimentos ocorreram é muito baixo. Faz sentido. Porque Faz são bastante frações de sentido. segundo. É. Deixa eu ver. Mas existe planos para. Mas existe planos para o uso de esfera novamente? Sabe dizer se a esfera chegou a medir algo? A esfera não chegou a medir algo. Na verdade, o financiamento ele acabou porque foi em 2015 que ocorreu a primeira detecção com interferometria. Atualmente existe, só que, bom, o que o professor Odílio fala é que a esfera ela não chegou na sua sensibilidade teórica. Ou seja, teoricamente ela poderia ser mais sensível do que ela estava sendo. E a gente consegue melhorar e chegar o mais próximo possível dessa sensibilidade teórica fazendo aprimoramentos instrumentais. Então, ainda tinha espaço para melhorar. Atualmente, tem um doutorando do grupo de pesquisa, ele fez isso no mestrado e ele está fazendo isso agora no doutorado, em que ele pega as detecções feitas pelo LIGO ou no range do LIGO e ele tenta analisar se seria possível esses sinais de fontes de ondas gravitacionais serem detectadas pelo Schoenberg. Então, no caso de os resultados deles mostrarem que sim, seria uma justificativa para a gente talvez tentar remontar esse instrumento. Mas até o momento, não. Não é nada. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Bem, acho que a gente pode encerrar a gravação então e perguntar de novo. Stop recording.